Estamos começando aqui então mais um episódio do nosso podcast Papo do Inglês. Tudo bom, Nath? Tudo bem? Contigo, Fernando? Tudo certinho. Vamos lá então. Hoje o nosso tema, pessoal, é um assunto assim, ó, na minha opinião, assim, depois a Natália vai falar a opinião dela, importantíssimo. Olha, se não o mais importante, antes de a gente decidir qual curso a gente vai fazer, né, onde a gente vai estudar, que é o método de ensino, tá? Esse é o título do nosso tema hoje. E a gente vai falar exatamente da importância, né, da pessoa, do aluno, né, saber o método de ensino do professor ou, né, da instituição, da escola, porque muita coisa ali está em jogo, né, Nath? E a gente vai abordar agora esses assuntos para esclarecer um pouquinho assim para você que está assistindo, né, esse podcast, e realmente procurar entender melhor as diferenças entre os métodos e qual, melhor dizendo, né, dos métodos se encaixa melhor para você, porque, né, às vezes uma pessoa aprende de uma forma, outra de outra, né? Então vamos começar perguntando a pergunta mais óbvia possível, né, Nath? Por que é importante, então, vamos supor, agora eu me colocando no lugar do aluno, por que é importante que eu saiba, né, os métodos, pelo menos conheça eles, né? Uhum. A gente supõe assim, ó, vamos criar uma situação, tá? Tu decidiu aprender inglês e aí tu chega lá e tu joga na internet curso de inglês no Google. Tá, vai Imagina aparecer um... quantos vão aparecer. E também vem também aquela história, tu já estudou, a maioria das pessoas estudaram inglês na escola e tem aquele sentimento, aquele feeling de, né, não gosto muito, enfim, né, não vou dizer que é todo mundo e nem, enfim, depois eu vou falar É, sobre isso, mas a gente já tem uma ideia e normalmente o pessoal reclama, porque eu não gostava do jeito que aquela professora dava aula, ou, né, o jeito que ela ensinava, eu não conseguia aprender. Então, assim, muitas vezes a gente vai procurar um curso e vão ter muitas opções. Isso é o que mais vai ter. Vai ter opção, vai ter muita opção. E aí a pessoa ela tem que saber, ela vai ter que questionar para ela conseguir ver se de repente esse curso aqui é o que eu vou me encaixar. Porque às vezes eu posso ir lá, pagar uma grana, fazer, né, determinado curso, iniciar um curso, seja lá fazer 1, 2 meses e me dar conta de que, eu não consigo aprender dessa maneira, eu não gostei, eu não gosto de inglês, que é o que mais me pesa quando eu penso na questão do método de ensino, que as pessoas, elas, eu não gosto de inglês, tá, mas às vezes é só questão do método que foi trabalhado, e aí não é o idioma em si que tu não gosta, na verdade foi o método, né? E aí, então, assim, é importante a gente ter um pouquinho de noção, saber como é que isso funciona. Porque o que acontece? As escolas, cada professor, ele sempre vai trabalhar de acordo com a sua abordagem. Ele pode ter a sua abordagem ali na hora de ensinar. Mas o método, essa abordagem, ela vai ser trabalhada em cima do método. Esses métodos existem termos, e aí, é claro, não quer dizer necessariamente que você vai chegar lá numa escola e vai perguntar qual é o método que vocês usam. Ele vai dizer um termo lá que tu nunca viu na vida. Não vai é, adiantar nada. Então, assim, o que ele vai dizer? Ele vai te explicar como é que funciona a aula. E ali tu vai conseguir ter uma noção. Mas então, assim, a gente vai ver que por trás disso existem sim métodos e saber como cada um funciona. E aí eu consigo ver, de repente eu posso ter aquela ideia assim: eu fiz aula lá em tal escola e realmente era aplicado dessa forma, eu não gostei. Então, quando eu for procurar uma outra escola, eu já vou saber que se for em cima daquela metodologia, eu já não vou gostar muito. Então, eu não vou conseguir aprender, digamos assim. E aí eu já vou procurar por algo diferente. Então, assim, é importante a gente ver essa questão do método para que o aluno ele não fique com aquela ideia de que, eu tive inglês na escola ou tive uma experiência ruim, né? E aí tô colocando lá que eu não gosto do determinado idioma, quando na verdade eu não gosto da metodologia e não do idioma em si, né? Então é importante a gente ter um ah, pouquinho desse conhecimento para quando eu for procurar um outro curso, ou, né, procurar um curso pela primeira vez, eu já saber um pouquinho assim, se for mais ou menos desse estilo, eu acho que eu não vou gostar muito. Não estou dizendo que de repente a pessoa não tenha que tentar, né? Tem a questão da experiência. Muitos lugares eles deixam fazer 1 ou 2 aulas gratuitas, enfim, para que tu consiga ver, né? Saber se tu vai se adaptar, se tu vai gostar ou não.
Até, por exemplo, né, no meu curso, tem sim, a pessoa pode ter 15 dias para ela, né, utilizar e ver se realmente, gosto da metodologia que é utilizado, vou me adaptar, tô conseguindo aprender. Então, assim, em 15 dias a pessoa ela consegue ter uma noção se realmente aprendeu ou Só. não, né? Exato, é. Isso. Até porque se ela não quiser mais depois, né? Olha, Nath, não, realmente não quero, não precisa nem dar justificativa, não. Ela simplesmente manda um e-mail lá, pronto, né? Isso. Acabou, o Exatamente. valor que ela investiu É. é ressarcido. Bom, mas espera aí, vamos ver então se eu tô captando o que tu tá me dizendo, Nath, porque basicamente tu tá querendo dizer o seguinte, então, que às vezes as pessoas, então, não sabem nem por que não gosta do inglês. Aliás, ela diz que não gosta do inglês, mas elas não sabem nem o porquê, né? E, na verdade, nem é o inglês que ela não gosta muitas vezes, né? E o que tu falou realmente é muito verdade, porque eu lembro bem do meu ensino médio, até se a minha professora, ex-professora de inglês estiver vendo aqui, né? Nada contra. Ah, eu não gostava. Cara, eu não gostava. Só que eu gostava da professora, entendeu? Achava ela era bem legal. Eu que era meio zoeiro mesmo. Mas Turma do o fundão. problema é que, cara, é assim, ó. ah, velho, era só mandar traduzir texto, assim, sabe? Ah, traduz o texto tal, não sei o quê, verbo to be, que era, né? É óbvio que poucos aprendiam de verdade, assim, né? Mas ouvir você falando agora sobre isso, assim, né, realmente dá aquela clareza de que, poxa, realmente, né, Isso de não era o problema traduzir e ainda. tudo mais é um dos métodos de ensino. Pois é, mas é cansativo, né? E tu sente que tu não aprende, parece, né? Não tô Uhum. falando que não é importante, mas na escola tu vê é muito isso, né? É muito. E agora que tu falou, eu realmente associei, né? Ah, pior que é bem assim mesmo. E eu não gostava, tanto é que eu gostava da professora e eu gostava de inglês também, mas eu não gostava da forma que era, no caso, Não, até colocado. deixa eu te explicar o porquê, né, dessa ideia do podcast, então. Tá, Eu dei beleza. aula para um aluno esses tempos, e aí ele já é uma pessoa mais velha, tem acho que uns 50 anos por aí, e ele fez a primeira aula, aí ele fez a segunda, a terceira, e aí ele me deu um feedback, né? Aí ele disse assim, foram uns 15 minutos, assim, ele falando, né? E Aham. aí ele disse, eu tive inglês há não sei quanto tempo atrás, e não via um motivo para começar a estudar agora, porque já não tinha gostado antes e não conseguia aprender, achava muito difícil. E deixa eu explicar um pouco melhor ainda, deixa eu explicar a situação. Ele começou a fazer aula porque, na verdade, a mulher dele deu de presente de aniversário o curso de inglês para ele. Ah, Né? nem era a intenção Então, dele assim, fazer, no caso. exato. Ele não tinha o pensamento de Tá. estudar inglês, não tinha intenção nenhuma. E aí ele, Mas já né, que ele ganhou, vamos era o lá. presente, ele ganhou. E aí, né, ele começou a fazer. E aí ele pegou e ele me disse assim, ele disse, nossa, eu realmente não tinha muito interesse em fazer, ainda pensei, que bomba que eu ganhei de aniversário. Né? Porque agora eu vou ter que fazer um curso aí, vou ter que me dedicar. E É, ele tinha essa ideia da questão de quando ele aprendeu inglês há anos atrás. E aí ele fez as aulas do curso e ele viu que, totalmente diferente. Tanto que ele diz assim, o tempo passa muito rápido, ele comenta. Né? O tempo passa muito rápido e eu tô vendo tudo de uma forma tão diferente que antes, para mim, coisas que, na verdade, provavelmente eu vi na escola, mas eu não aprendi, né? uhum, E não é essa coisa massiva, cansativa, que é a questão, né, que tu comentou agora, a é, tradução, pega texto, vai lá, traduz, faz exercício, porque normalmente né, é um método que era utilizado. E aí, então, assim, e aí veio essa ideia, né? Daí eu fiquei pensando, disse, não, realmente, é que tem diferença, né? Normalmente, muitos alunos já chegaram para mim, tanto até quando né, tinha a questão da sala, quando estava dando aula em sala de aula, eles chegavam e falavam, nossa, mas é muito diferente do que eu imaginava. E sim, é muito diferente, né? Porque é essa é a outra questão da noção, né? metodologia, né? São métodos de ensino diferentes. Métodos de ensino, né? De ensinos. E assim, agora, né, que eu falei, né, que eu até gostava da professora, né, naquele exemplo que eu dei, e me explica um pouquinho, Nath, isso quem decide
Tá, isso não é o professor que decide, né? Só para deixar bem claro assim, não, eu vou usar esse método. Depende, né? Que nem se o professor for a pessoa responsável pela criação do material em si e tudo mais, se ele tiver a liberdade de colocar a metodologia dele, que foi a oportunidade que eu tive quando eu comecei a trabalhar, aí Uhum. sim, aí ele vai ter o direito de decidir. Mas normalmente ele vai entrar numa escola ou então na escola pública, enfim, que a gente tem no ensino médio, e aí isso já é aplicado determinado método de ensino e ele vai trabalhar a aula dele de acordo com aquela metodologia, né? Claro, ele vai poder abordar de formas diferentes, ele pode trazer coisas diferentes, mas ele vai ter que tentar buscar um pouco mais se adaptar àquele método ali. Beleza. Bom, Eu explicado um diria, pouquinho eu agora. diria até assim que nem a questão da escola pública, do ensino médio, até eles têm mais um padrão, mas eles não são obrigados a seguir aquilo ali. Já agora, se Ah, for uma escola de idiomas, né? Se for uma escola de curso de inglês, um curso tal, curso Y, normalmente daí sim. Tanto que quando a pessoa vai entrar em uma para dar aula em uma escola de idiomas, ela passa por esse processo onde ela aprende, assiste aulas de um outro professor para ver como é que funciona a metodologia que a escola está utilizando e aplicar em cima, né, daquilo ali. Então ele vai se adaptar, se moldar de acordo com aquela escola. Então, a maioria das vezes, se for uma escola de ensino de idiomas, normalmente é dessa forma. beleza, então. Entendido, né? Da importância que se tem, então, de a gente saber, né? Digamos assim, a gente se colocando no lugar do aluno, né? Para entender direitinho o porquê que ele tem que saber disso. Mas vamos lá, então. Vamos começar, vamos partir para os métodos, então, Nath, para a gente Isso? poder citar cada um. Assim as pessoas vão conseguir realmente identificar e cada um vai se encontrar, digamos assim, eu prefiro assim, prefiro assado, né? Eu aprendo melhor assim. Nosso primeiro método que a gente vai falar, então, vai ser o famoso método tradicional, né? Isso. Vamos lá, então. Bom, o próprio nome já diz, né? Um tradicional. Então, ele já é uma tradição já de muito tempo atrás. Então, assim, uh, se eu não me engano, foi criado lá na época do Iluminismo. Então, tipo assim, ó, é muito tempo atrás. Que era Nossa, quando eles queriam tempo, hein? ensinar latim e grego, né? Então, assim, a gente já tem uma ideia. Bom, quando eu ensinava latim, hoje em dia, onde é que a gente aprende latim? É muito difícil, né? E é Ninguém uma hoje em língua dia... muito É difícil antiga. alguém hoje fazer um curso de latim, né? Mas, então, É. assim, era aplicado lá antigamente. E, provavelmente, é o método que muitos alunos passam no ensino médio, quando estão aprendendo na escola, que é aquele método que é a questão que tu comentou agora. É aquele método mais antigo, onde normalmente o professor ele pode trabalhar com textos e fazer a tradução do texto ali, explicar a gramática e trabalhar exercícios, exercícios, exercícios ali em cima, no livro, no caderno, em cima da gramática. Então, assim, ele trabalha dessa forma, que é o que normalmente a maioria, não vou dizer todo, porque não gosto muito de usar esse tipo de palavra, mas enfim, a maioria dos alunos, quando chegam e começam a fazer aulas, eles questionam assim: é que a professora passava muito texto e tradução, e tradução, e tradução, mas eu não aprendia nada. Então, assim, não vou dizer que não aprendia nada, porque eu tive professores que utilizavam esse método e eu aprendi. Eu não posso dizer que eu não aprendi nada, mas é que eu tinha muito interesse no idioma de inglês, né? Então, assim, eu já tinha curiosidade por causa de outras coisas. Mas então, eu aprendi. Tu vai aprender vocabulário com certeza de tanto fazer tradução, só que a gente tem que ter um cuidado, né? Principalmente no idioma do inglês, que a tradução nem sempre ela pode ser literal, né? Então, por isso que depois a gente vai ver os outros métodos que nem trabalham com tradução, né? Então, assim, normalmente o tradicional é esse que era mais aplicado nas escolas, por isso que muitas vezes o aluno ele não tem a questão da conversação, né? Não vou dizer que são todos, né? Que nem eu já comentei em outros podcasts, tem professores e tem professores, né? O que acontece? O método tradicional, ele se torna, normalmente, acredito eu, né? Por serem turmas muito grandes, é uma Tem maneira mais essa, né? fácil de trabalhar, né? Tu coloca um texto, faz a tradução com o pessoal e faz exercício, exercício, exercício. Tanto que quando eu fiz no ensino médio, a gente tinha um livro e a gente fazia aquele livro ali. Aquele livro ali ele não tinha um diálogo, ele não tinha uma conversação. A gente
fazia a leitura, às vezes, do texto, cada um pedacinho em voz alta, mas ler e conversar são coisas totalmente diferentes, né? Então, assim, fazia aquela leitura, fazia a tradução, os exercícios de interpretação que tinham ali no livro mesmo, e os exercícios de gramática que depois eram corrigidos no quadro. E era isso, sabe? Por mais de 1 ano, 2 anos, eu tive, né? Foi o mesmo professor, e era dessa forma, assim. Eu aprendi bastante coisa de gramática, e também peguei bastante vocabulário na época, né? Só que... Mas assim, Nath, até assim, será que é possível? Imagina, nas escolas, pelo menos que eu estudei, né, nas turmas que eu fiz parte, era muita gente, era 20 e poucos, 30 e poucos alunos, assim, dependendo né, da escola, Sim. a turma, né, mas pelo menos uns 20 para cima. Como é que tu vai fazer uma aula de conversação? Não, É é o que eu possível? sempre... Será? Acho que nem sei se dava, né? É o que eu sempre falo para os meus alunos também, sabe? Eu sempre digo assim, eu não tem, nem cabe a mim julgar um professor, enfim, que está trabalhando lá na escola, por Claro, ele claro. não... Porque realmente é uma situação difícil de conseguir trabalhar, né? Imagina tu ter, sei lá, 30 alunos, que também as escolas que eu estudei eram com bastante alunos, e tu conseguir cuidar da pronúncia de cada um, até porque, hoje em dia, eu nem sei quantos períodos, se ainda são 2 que as pessoas têm de inglês, sabe? Então, assim, é um tempo muito curto. Se eu for pedir para cada dupla se apresentar ou cada dupla conversar, eu não vou conseguir trabalhar com todos os meus alunos, É. né? Então, realmente é difícil. Claro, não digo que seja impossível, né? Assim, conheço professores que são muito bons e que conseguem adaptar. Claro que eles não vão conseguir extrair a mesma coisa que em um curso que tu tiver focado num curso de inglês. Claro, aí tu vai estar trabalhando aquilo ali, sei lá por quanto tempo, né? E vai estar focado somente nisso com turmas menores. Mas então, assim, que conseguem até trabalhar, conseguem fazer um bom trabalho na medida do possível, né? Digamos assim. Dentro da realidade deles, né? Isso. Beleza, então. Bom, o método tradicional, então, é o mais conhecido, digamos ali, né? Porque todo Ele é mundo o mais já teve, conhecido, é o né? mais antigo e, assim, dificilmente é utilizado em cursos de inglês também, né? Dificilmente é Tá. utilizado. E depois até assim, eu quero que tu explique o porquê, né? O porquê que o qual mais utilizado e realmente o porquê explica um pouquinho pra gente entender, né? Beleza, então. Vamos partir pro próximo, então, pra gente poder Bora explicar? lá. Vamos lá, então. Próximo, então, ah, me ajuda aí, Nath. Direta. Direta, né? Isso. Isso aí, direta. Ah. Tá, por que esse nome aí, inclusive, Bom, uma pergunta adicional? o próprio nome dele já diz, né? Direta. Ou seja, é uma metodologia em que a aula ela vai ser utilizada toda no idioma, somente no idioma que a pessoa quer aprender. Então, por exemplo, se a Como pessoa quer assim? aprender inglês desde o primeiro dia de aula que ele entrar lá para fazer um curso, esse sim tem algumas escolas que utilizam, tá? A aula dele vai ser completamente em inglês, porque eles Ah, acreditam naquela situação em que eu vou fazer uma imersão com o aluno. Ele vai entendi. se expor ao idioma 100% e ele vai ter que trabalhar do jeito que ele consiga, né? Enfim, aprender ali. E aí, às vezes, vai rolar o quê? Vai acontecer mímica, né? Imagens, então aqueles flashcards. Tem gente que tem escolas, né? Professores, enfim, que utilizam dessa maneira, né? Eu, particularmente, não utilizo, mas porque eu acho que existem momentos, na verdade. Eu acredito que o aluno, quando ele entra no primeiro dia em sala de aula, não é a primeira oportunidade para ele viver ali 100%, ele vai ficar perdido. Mas então, assim, ela é isso aí. Ela é 100% inglês, fala em inglês, o aluno tem que falar em inglês. Claro que tem a questão da repetição para o aluno conseguir, né, aprender as palavras e tudo mais, mas toda vez que ele quiser se comunicar, que ele quiser falar alguma coisa, ele tem que tentar falar sempre no idioma, assim como o professor que estiver em sala de aula vai estar aplicando a aula 100% em inglês, né? E aí, Mas aí, assim, digamos, pode falar. Nath, esse método seria para um grupo seletivo de pessoas, né? Porque se, por exemplo, um aluno que entra para começar no nível mais baixo, né? Inicial mesmo, não sabe nada, Uhum. não vai conseguir, né? O que que eu Como vou é te que seria falar, daí? Fernanda? Assim, o que que eu já observei? Já tive alunos que chegaram para mim e falaram assim, porque a minha professora ela chega lá e ela só fala inglês o tempo todo e tal, tal, tal. Normalmente, os Ah, meus bom, alunos, eles ficam impressionados com isso e para eles tá ok.
Só que os mesmos comentam que os colegas deles já ficam mais perdidos, né? Pois Não é. estou dizendo que eles não vão aprender, mas Por outro lado, eu né, acredito que é um o pouco mais estímulo, difícil, né? Eu, particularmente, eu não utilizo isso no início. Claro que acredito que com o passar do tempo, conforme tu vai trabalhando com o aluno, a aula vai ser sim, né? Cada vez tu vai agregar mais o idioma, até que vai chegar um sim. momento que a aula vai ser totalmente em inglês, né? Só que eu não acho que num momento que eu estou iniciando seja a melhor forma, né? Parece uma Mas questão de funciona, opinião digamos, minha, né? né? Sim, tem gente que utiliza, né? Tem Funciona. gente. É que nem a gente comentou, né? Vai de cada um também, né? Que nem eu acredito que uma aula assim vai exigir muito mais que o aluno se dedique muito mais, né? Ele vai ter que realmente prestar bem mais atenção, assim, né? Ele talvez vai estar captando pouca coisa de início, né? Mas como o fato de aula ser totalmente em inglês, talvez o estímulo vai ser muito maior, né? É, Enfim, na verdade, eles entendem com aquela ideia de que, como é que eu posso dizer? Que nem quando a gente é um bebê, como é que a gente vai aprendendo, né? é Sabe, a gente vai, né, repetição. escutando, vai repetindo, enfim, a gente não aprende a gramática, né? Logo de início, a gente só vai memorizando ali o que é falado e por aí segue. Beleza, então, tranquilo. Nath, vamos partir então para o próximo método, né? Que eu Uhum, queria que tu explicasse também, que é o nosso método audiolingual. Como é que seria isso. exatamente isso? Bom, né? A gente tem a questão de áudio, que então seria a questão do ouvir, né? Então, Tá? eles trabalham bastante a questão do, né, digamos assim, o listening, escutar. E aí, o lingual, que é a questão, né, de repetição para que a gente consiga falar. Então, assim, ele é trabalhado também somente de uma forma oral, né? Onde o professor vai falar, é ele que vai dar os comandos, digamos assim, né? E aí ele vai falar para o aluno ir memorizando. O que vai acontecer? Por exemplo, imagina uma situação assim, o professor ele vai lá, ele vai falar, e aí ele vai fazer uma pergunta para o aluno, e na hora que o aluno for responder, se ele responder de forma errada, o professor vai lá, vai falar a forma correta, e o aluno tem que ir lá e repetir a forma correta também, né? Uhum. Então ela vai trabalhar mais dessa forma assim. Ela é uma questão de memorização e é a questão de vou aprender através do que eu estou escutando para reproduzir depois na fala, né? Só que aí normalmente eu vou sempre, como é que eu posso dizer, seguir um padrão, né? Vai ser exatamente como o meu professor falar, né? Ele vai seguir Ah, bem isso entendi. direto. Vai ser meio que, vamos supor, eu acho que esse método, se me corrija se eu estiver enganado, mas muitas escolas e muitos professores utilizam também, né? Sim. Pelo modo que tu está me falando aí, assim, parece ser bem familiar. E, inclusive, então, eu acho bem bacana isso, porque o aluno repete, ele tem a chance de ser, né, de corrigir na hora ali já, né, o erro, Uhum. e depois falar certo de novo, né? Sim. Não, sim, tem bastante, ele é bastante utilizado, né? Eu acho que hoje em dia eu não digo que ele seja o mais utilizado, mas ele já foi um dos mais utilizados. Ah, Né? beleza. Audiolingual, beleza. Ele foca muito na repetição, né? Isso. Tranquilo. Até porque, né? Poxa, tu vai repetindo, 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 né? O resultado disso Até vai que uma ser hora, né? memorizar, né? Uma hora tu E vai aí, conseguir. só que, e aí por isso que eu digo assim, ó, que é importante o aluno ele saber entender um pouco disso, porque assim, tem gente que não gosta de ficar em cima só da repetição, né? E aí, se eu entrar em uma escola que trabalha somente dessa, em uma escola, em um curso, desculpa, que trabalha somente dessa forma, eu vou acabar, tipo, achando chato, né? Tu não vai gostar Sabe? muito, né? Eu já trabalhei em escola que era assim, né? Que funcionava dessa maneira, porém ela era repetição, mas não era. Enfim, ela era pelo computador e tal, o cara ficava repetindo, e o aluno, às vezes, ele acabava perdendo um pouco do interesse, sabe? De ficar muito tempo ali, enfim, em cima. Então, assim, tem que cuidar um pouco a forma de trabalho, né? Beleza, então já falamos três até o momento aqui, que foi a forma tradicional, né? A forma direta. A forma tradicional fica lá daquele jeito que a gente aprende na escola, né? O professor passa uma tradução e tal, nada contra, Isso. né? Nada a favor também, mas nada contra. Né? A forma direta, né? Onde tu explicou pra gente Uhum. que as aulas são totalmente em inglês, né? E agora a gente falou então sobre audiolingual, né? Que foca muito na repetição, né? Isso, no E, que eu obviamente, ouço, na no que eu vou repetir. memorização. Beleza.
E o nosso próximo método que a gente vai falar, então, Nath, se eu falar alguma coisa errada, tu me corrige, por favor, tá? E que é o método lexical. É assim mesmo que se fala? É isso? Sim, lexical. Uhum. Bem Eu achei que tu ia engraçado esse falar, nome, né? achei que tu ia falar o 4 primeiro, eu coloquei por ordem ali. Oxi, eu nem olhei o número. Tá, deixa eu repetir então. Só não sei se eu consegui voltar. Eu vou tentar aqui mais ou menos. E o nosso próximo método, então, Nath, que é uma palavra bem complicada. Vamos lá, vamos tentar aqui. Eu escrevi aqui, eu tenho escrito aqui, mas vamos ver. Vamos ver se sai. Sociointeracionista. Isso. É isso aí? Sócio-interacionista. Uhum. Agora tu explica esse bicho de 7 cabeças aí pra gente. O que significa isso? A gente pode chamar de comunicativa também, né? Assim, seria mais ou menos a Mais questão fácil. dele, né? Mas se for procurar, assim, pesquisar, a gente vai achar mais pelo nome como sócio-interacionista. A gente traz, só para complementar, Nath, a gente só procurou trazer aqui o nome correto, né? Como é que poderíamos dizer esse aqui? O nome científico? Não sei se seria bem isso, o termo correto. Talvez. Isso, né? Só para realmente fazer um negócio, né? Para quem for procurar e pesquisar depois encontrar de fato, mas, né? A forma comunicativa. Isso. Bora lá, Nath, então. Isso. Bom, esse aí, na verdade, é o que eu acredito, assim, que é o mais utilizado, tá? Que os professores procuram utilizar mais, que é quando eu vou procurar trazer a realidade para o aluno. Tá? Ou seja, eu vou trabalhar com... Não estou dizendo que não irei trabalhar com tradução, não irei ver gramática, não irei, né, fazer repetição. Vai fazer sim, só que ele vai procurar trazer a realidade para o aluno. Situações em que eu vou num restaurante, situações em que eu vou em um hotel, né? Ele vai tentar colocar mais a realidade e aí ele vai ter essa questão de interação, ou seja, ele vai ter uma troca de experiências. Não vai ser só o professor, porque assim, ó, na maneira tradicional, na maneira direta, na maneira audiolingual, são tudo formas em que é o professor, a ordem e o aluno seguindo, né? Ele vai seguindo ali conforme ele vai, o professor vai dizendo que é os assim passos ali, né? e ele vai fazendo isso aí. Agora, já nessa daqui, tu tem uma interação, tu conversa com o aluno ele conta as experiências dele e ele procura colocar essa realidade para que o aluno, né, se expresse em determinada situação. Então, assim, hoje em dia, a maioria, né, já procura trabalhar mais dessa forma, e eu acho que é um pouco óbvio por quê, né? Porque, que nem a gente diz assim, tá, eu aprendi lá pela tradicional, aprendi um monte de gramática, aprendi um monte de tradução, mas eu não sei chegar e atender um telefone, né? Então, assim, essas situações, então, o pessoal foi, até mesmo quem é um aluno, normalmente eles já buscam, né? Eu quero aprender inglês, mas eu quero aprender, assim, o inglês do dia a dia, né? Normalmente o aluno fala, eu quero aprender o inglês do cotidiano, o inglês do dia a dia, ou seja, Sem é a saber. realidade, é a experiência, né? Então, ao meu ver, é um método melhor de se trabalhar, né? Que eu consigo ter uma interação com o aluno e não é só aquela coisa, né? Tô aqui, todo mundo me segue, deu, né? Claro que o professor ele tem sim seu posicionamento, conhecimento e tudo mais, mas aqui ele tem uma interação junto, né? Então, Tá, beleza. Então você entende então. Dessa forma, o aluno ele meio que ele mesmo, não sei se é obrigado ou não, mas ele tem que formar frases, né? Porque vai existir um diálogo, correto? sim. Tá. Agora uma outra pergunta então. Das outras 3 formas anteriores que a gente citou, não acontece isso? Digamos, não chega a esse ponto o aluno ter que formar frases? Ou como é que funcionaria assim nesse Como é que eu vou sentido te a explicar? comunicação? Ele não consegue sentir na prática isso, talvez. Seria aí mais ou menos isso? Não, mas como é que eu vou te dizer assim? Ele vai conseguir, não quer dizer que ele não vá conseguir fazer um diálogo, mas normalmente ele vai ter, assim, frases prontas, sabe? Algumas, por exemplo, tem Ah, algumas escolas que procuram trabalhar dessas formas, tá? Que até, na verdade, tem o nosso próximo método que a gente vai ver, e que muitas vezes, se tu questionar para o aluno, né, para a pessoa, tá, mas como é que tu chegou? Como é que tu montou isso aí, né? Como é que tu tá... Muitas vezes eles não sabem,
né? Eles não sabem como é que é. Eles aprendem, o passado do verbo go é went, e deu. Ele não sabe que existe uma tabela de verbos, que se eu quiser colocar outro verbo no passado pode ser de maneira diferente. Então, ele não trabalha isso em si, né? Então, assim, pode acontecer sim de que uma hora eu queira expressar minha própria opinião e me faltar um pouco de ou estrutura ou até mesmo vocabulário, né? Vai depender, porque eu vou ter um vocabulário mais voltado de acordo com o meu professor está passando, mas nem sempre a realidade do meu professor é a mesma realidade que a minha. Então, um pouquinho. Até porque, às vezes, a gente não vai falar certinho certas coisas também, né? E dessa forma, pelo que tu tá me colocando assim, né? Que eu tô entendendo, são coisas que tu vai viver na vida real, né? Tu vai chegar Sim, num sim. restaurante, tu vai pedir um prato de comida, tu vai pedir um lanche, vai pedir um café, né? Uhum. Então, E tu é daí, assim, exposto dessa forma, né? e aí vai ser uma coisa que vai partir do professor também, que a gente tem que sempre ter aquela, nós como professores temos que sempre ter aquela noção de que eu tenho o inglês, sim, do meu livro, mas eu tenho o meu inglês falado, né? Porque não segue a mesma coisa que é o português, né? O português a gente fala de um jeito e escreve de outro, né? Tem todas as regras, conjugações de verbos, né? E tudo mais. A mesma coisa acontece em inglês. Tem regras que a gente aprende que para fazer determinada pergunta tenho que colocar o do lá na frente. Beleza, vou lá, coloco o do nos meus exercícios. Aí chego lá, vou falar com alguém, o cara me faz uma pergunta e não uso o do. Aí eu já fico enlouquecido. Perdido Teacher, já. mas tu disse que não sei o que, não sei o que. Mas é que tem o inglês do livro, né? E tem o inglês que vai ser o do speaking, que vai ser o da fala. Isso vai Como acontecer em qualquer assim? idioma, provavelmente. Então, assim, Explica isso melhor pra gente, Nath. porque o que, que vai acontecer? No livro, o livro ele vai estar lá escrito como o nosso inglês de forma geral, com as regras existentes. A mesma coisa é tu pegar um livro de português hoje em dia para estudar, como é que vai ser que ele é escrito? Tudo correto, da maneira correta, com todas as Ah, regras de sim. gramática. Passa por uma revisão, passa por mais de uma revisão normalmente, e ele é trabalhado daquela forma ali. Só que no dia a dia, as pessoas não falam que nem está ali no livro. A mesma coisa acontece com o inglês. O livro de inglês, por ele estar escrito, eu vou trabalhar da forma da escrita da gramática correta. Agora, vir da parte do professor mostrar que, coloca do na hora de fazer a pergunta, mas vocês têm que saber que, às vezes, quando vocês forem lá conversar, as pessoas não vão utilizar, né? Ou às vezes até porque tem, bom, principalmente em inglês, a gente tem a questão de juntar, às vezes, né, uma letra na outra, ou cortar o som de alguma coisa, às vezes não colocar uma palavra, né? Então, assim, e essas são coisas, assim, que são da realidade, né? Então, assim, não adianta o aluno ele aprender só aquilo que está ali no livro, ele vai ter inglês o suficiente para se comunicar e para conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Só que o inglês que ele vai ouvir, dependendo de onde ele for viajar, não vai ser bem daquela forma ali, né? Só que ele tem que sim ter esse conhecimento do livro, porque se eu quero fazer um concurso, se eu quero, né, enfim, ir para uma faculdade, uma universidade, muita gente quer estudar fora, quer estudar no exterior, lá tu vai ter que escrever da forma correta, por mais que tu não fale, mas a forma escrita vai ter que estar certa, né? Então é importante. Ah, entendi, beleza. Então, uma coisa é você falar, né? Outra coisa é você escrever, Sim, com né? certeza. Então, isso muda bastante. E é bem legal também porque tu acaba aprendendo, né? No fala, agora falando mais da parte, né, do speaking ali mesmo, tu acaba aprendendo muitos termos, muitas gírias, muitas, né, formas Isso, né? diferentes de falar aquela mesma frase, né, corretinha, né? Não Uhum. que realmente isso seja um É, preconceito, mas e é por isso que a gente diz assim, eu sempre digo para os alunos, na verdade, a questão assim, às vezes parece, ele só fala de seriado, de filme. Pode ser podcast, pode ser vídeo no YouTube, mas enfim, procurem ouvir as pessoas conversando no dia a dia, né? Então, assim, procurem lá no filme, no seriado, vocês vão conseguir. Eu gosto bastante da questão do filme e do seriado, porque ele mostra, além do falar, né, que tu vai ver como eles falam, tu consegue acompanhar a situação do que está acontecendo para entender determinadas expressões. Tem a questão cultural, tem a questão de quando eu vou utilizar uma coisa, quando eu não vou utilizar. E isso, às vezes, a pessoa precisa visualizar, né, para conseguir entender.
Então, assim, é importante, é extremamente importante, não é porque, só porque eu gosto. Não, não é só porque eu gosto, é porque realmente é uma das formas que mostra para o aluno, ele consegue, além do inglês, ele consegue ver essa questão cultural, porque eu sempre digo, né, o inglês, ele não é somente aprender a língua em si, ele tem a questão da É verdade. cultura, tem a questão de, enfim, né, são A hábitos, própria história ali, né? são coisas diferentes, né? Então, assim, é legal tu ver tudo isso, né? Porque tudo isso acaba se influenciando de uma forma, né? De uma maneira ou outra vai acabar influenciando. E isso, até isso que tu disse, se complementa com uma outra coisa que tu falou num outro podcast, não sei se foi o último agora, enfim, o anterior, que tem a ver com aquilo de tu decidir até para onde tu quer viajar, onde tu quer visitar, né? O Sim. fato de conhecer a cultura, né, daquele país, ou enfim, Isso é bem daquela importante. língua. Uhum. Legal. Bom, gente, então vamos aqui para nosso último ponto aqui, né? Que é justamente o método lexical. É isso aí mesmo, Nath? É assim que Isso. se fala? Tá, peraí que eu acho que tu tá colocando o acento no lugar errado, tá, Fernando? Deixa eu até Cal. olhar. Calma. Calma. Peraí, deixa eu olhar se ele vai mostrar. Isso que é a parte ruim de eu ter que falar, né? As palavras em inglês certas, né? Umas são fáceis, outras são mais... Lexical. 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 Ai, peraí que o celular tá viajando aqui. Lexical. Lexical. Viu a última vez que a última palavra que eu falei? Saiu igual. Lexical. Não, parece que tinha um acento no i. Lexical. Peraí. Tá caindo Bota no alguma coisa. microfone. Lexical. 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 Assim, em inglês. Co. Lexical. Peraí. Meu celular desistiu de pronunciar. Lexical. Lexical. Tá, eu vou falar assim, ó. Nath, vamos então para o nosso último método, então. E aí tu fala, bora lá então. E o último método tu fala. Tá. Malandragem. É que eu sei pronunciar ele em inglês, na real. Depois. É que, tipo, se escreve Faz da mal. mesma forma, né? Mas é que daí se eu pronunciar em inglês não vai fazer importância. Não vai fazer mal. Pois é, melhor ainda. Bom, Nath, então vamos então para o nosso último método aqui, né? Que para fechar os 5, né? Isso. Bora lá então. O nosso último método, então, é um lexical, onde as pessoas trabalham, muitas escolas trabalham, na verdade, escolas de idiomas, aí no caso, que ele foi um método criado por um outro cara, enfim, onde eles trabalham muito com a questão de frases prontas, tá? Então, assim, como é que eu posso explicar? O aluno, ele vai aprendendo, né, de acordo, conforme as frases que ele vai vendo. Então, assim, eu vou ensinar frases para ele, como é que eu peço um hambúrguer, né? Aí eu vou lá e eu ensino a frase, e ele vai lá, vai repetir, e vai indo aprendendo dessa forma. Através desse método, eles trabalham muito a questão dos chunks, que a gente chama em inglês, tá? O que seriam os chunks? Eles seriam pedaços. E esses pedaços, eles são importantes porque muitas vezes a gente aprende assim, como é que eu posso dizer? Às vezes o aluno ele se questiona, tá, mas por que que eu uso isso? Por que que eu uso aquilo? Né? O aluno, muitas vezes, ele é muito curioso, principalmente no início. Ele é extremamente curioso. E aí ele quer saber tudo. E às vezes são só... determinada palavra ela tem que casar, ela tem que juntar com aquela outra palavrinha ali. E é assim que funciona. E isso seria um chunk, seria uma partezinha que tem que estar junta. E aí, através dessas frases prontas, tu consegue mostrar isso pro aluno. Porque, por exemplo, ele vai lá, vai repetir uma frase I eat bread at night. Ele não vai se questionar na questão do porquê que eu tô dizendo at night e não in the night.
porque eu aprendo as partes do dia em inglês, eu aprendo o que eu falo in the morning, the afternoon, the evening, mas o night eu digo at night, né? E aí isso, na verdade, ele é um chunk. E aí, de tanto o aluno repetir aquelas frases ali, o que vai acontecer? Através dessas frases prontas, ele aprende esses chunks, que quando ele vai se dar conta, às vezes ele vai falar e ele vai saber que eu vou usar aquela preposição, aquela outra palavrinha, só de eu ter repetido, né? De saber que aquilo ali vai junto um com o outro, que é dessa forma ali. Né? Então, assim, o Lexical, ele vai trabalhar mais essa questão, assim, de frases prontas. E muitas escolas trabalham dessa forma, né, hoje em dia. Que é a questão da repetição através de frases prontas, né? Mas tu não acha que isso pode ser ruim, Nath? Porque pensa bem, se o aluno aprende dessa forma, e daí ele vai, né, vai pro dia a dia mesmo, e ele tem que falar algo um pouco diferente, né? Tu acha que isso pode ser ruim ou não tem nada disso? Então, assim, ó, agora eu chego no ponto que é a forma com que eu trabalho no meu curso, né? Então, assim, eu procuro mesclar, tá? Não trabalhar somente de uma forma e nem de outra, porque o que eu acho importante, Tá. que é uma coisa que eu sempre ouvi, que de tanto eu ouvir dos meus alunos, eu continuo utilizando, né? Claro que a gente consegue agregar mais coisas, mas que eu continuo utilizando, e dos alunos falarem que é um diferencial, né? Que é a questão de que eu não procuro trabalhar só a frase pronta. Claro que eu vou mostrar sim para o aluno a frase pronta. Vou mostrar, só que eu mostro para ele como se constrói aquilo ali, que é para ele entender e chegar no dia que ele quiser formular uma frase com a opinião dele, da forma dele, ele consiga fazer isso, entende? Então, eu gosto de passar essa ideia, não sei se é porque foi a forma com que eu aprendi também, né? Quando eu aprendi, né, eu fiz um técnico, então no técnico eles mostravam tudo, tanto que quando o pessoal entrou para estudar lá no técnico, os professores eles diziam assim, metade de vocês vai cancelar o curso. E todo mundo se apavorava, Já né? dava E aí ele o falava, veredito. porque não é que nem esses cursos de idiomas, né? Vai lá e vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Não, aqui vocês vão aprender a como fazer, né? Claro que eu não vou dizer que tudo, porque realmente essa questão dos chunks ali que existem, tem coisas que não tem explicação, né? Que a determinada palavra vai usar aquele ali. Deu? Só que tu vai mostrar isso para o aluno, mas isso não quer dizer que eu não possa demonstrar para o meu aluno como eu vou conseguir me expressar, como eu montei aquilo ali. Se eu tenho uma forma de mostrar para ele como aquilo ali é feito, eu mostro, né? Se existe uma maneira, eu vou mostrar para que ele tenha autonomia para ele mesmo depois montar as próprias frases, textos, enfim, né? O que ele quiser escrever. É claro que não estou dizendo que as outras maneiras não funcionam, funcionam. Mas eu, Natália, eu gosto dessa maneira e eu vejo os meus alunos aprendendo com ela e eu acho muito legal porque eu já tive vários feedbacks, na verdade, de pessoas quando eles já estudaram em outras escolas, às vezes vieram fazer aula comigo, já tinha estudado 2 anos em uma outra escola e aí, né, falava, bah, eu gosto daqui, eu gosto de ter aula contigo porque eu consigo ver como fazer e eu preciso disso, porque tem gente que precisa disso aí. Né? Então, assim, Acaba. não estou dizendo que repetição não funciona, funciona, eu também uso. Não estou dizendo que a tradução não funciona, né? Claro que procuro cuidar um pouco com isso, né? Não trabalhar tanto em si, porque eu acredito que o aluno ele precisa trabalhar muito mais o inglês do que ficar Sim. vendo em português. Mas então, assim, eu acho interessante a gente conseguir, sim, mesclar isso ali, né? Mesclar um pouquinho os métodos de ensino para que eu consiga mostrar para o meu aluno, para que ele não aprenda somente assim a repetir tudo o que eu estou falando, mas que ele consiga ele mesmo se expressar também, né? Para que ele tenha autonomia para fazer, para se expressar, colocar a opinião dele. Se ele quiser montar uma frase em inglês sozinho em casa, ele vai conseguir. Né? Então, eu acho que isso é bem importante. Bem legal. Até porque tu faz o aluno pensar, né? Faz ele realmente refletir sobre aquele assunto. Uhum. E o que tu disse anteriormente, assim, basicamente, tu pega uma frase, tu desconstrói ela, na verdade, né, Nath? Tu, ó, isso aqui é assim, por causa disso, assim e tal, a gente fala dessa forma, né, essa Uhum. regrinha e tal, enfim, esse modo. Isso é bem O, legal porque fica O mais meu claro objetivo é ainda, né? mostrar para o aluno, né? Claro, né? Foi que nem eu disse, nem sempre tudo a gente vai conseguir mostrar e dizer por que que eu estou usando aquilo ali ou por que que eu estou usando aquele outro, né? Tem Claro, coisas que claro. realmente é decoreba, é decoreba. Tem coisa que é assim, realmente, né? É, Só que se tu tem, eu acho que se tu tem a oportunidade de mostrar para o aluno como aquilo ali acontece, eu acho que fica mais fácil para ele, né?
Claro, tem aluno que gosta, tem aluno que não gosta, né? Tem aluno que vai lá, vai explicar, ele não vai dar bola e ele vai focar só no, eu tenho que usar esse aqui com esse aqui e deu. Beleza, né? Não tem problema nenhum. Até já te Passando falei uma vez. informação. Né, claro. Até já te falei uma vez, não sei se tu vai lembrar, da vez que eu gravei, né? Quando usar a crase, né? No português. E aí tem aquela famosa frasezinha, né? Vou A, volto da, crase A, vou A, volto D, crase pra quê? E sei lá, é um negócio tão simples, né? E a gente acaba gravando, né? E quando a gente faz a gente desconstrói, digamos, né? E vê realmente o porquê, o como, né? O quando, é claro que nem tu disse, né? Não existe uma explicação para tudo, né? 100%, mas fica muito mais fácil do aluno memorizar isso, né? Eu sempre E procuro deixar realmente é muito bacana. bem claro assim para os alunos, né? Não adianta que nem assim, só porque tudo que a gente consegue explicar a gente mostra, né? Eu vou lá e vou mostrar como é que faz. Não quer dizer que se eu não conseguir mostrar alguma coisa, ele tem que ficar lá teimando naquilo lá. A gente tem que saber o momento em que, né? Não adianta a teimosia ficar, né? Quer saber por que eu tô usando, por que eu tô usando, se não tem um porquê, né? O aluno, ele tem que... Mas isso tudo é uma questão, né? Do professor também conversar com o aluno e mostrar o que dá e o que não dá. Né? Então, assim, é que existem as metodologias ali que a gente viu, né? Os métodos, só que a abordagem, né? E como cada professor vai trabalhar é o que vai fazer o maior diferencial. Né? Isso, querendo ou não, o professor ele se torna uma das partes mais importantes, né? Tanto o professor quanto o aluno durante a aula. O professor tem que ser um bom professor, né? No sentido dele, tem que explicar bem, tem que tentar trazer as melhores respostas, né? E o aluno também tem que ser um bom aluno, né? Às vezes não tem que ficar questionando tudo, tem que, né? É assim? Ok. Por que vai M antes de P, antes de B? Até hoje, talvez exista uma explicação óbvia que eu não sei, mas eu não sei até hoje. Só sei que é assim, né? E é assim porque me ensinaram dessa forma. Sim, então tu tem que ser coisas um que não bom vai aluno adiantar a gente também, ficar né? martelando ali sem necessidade, né? Não, isso tu vai ficar, talvez assim, até esbarrando, até dificultando o teu aprendizado, né? Tu vai ficar questionando. Pô, mas por quê? E tu quer buscar, talvez, uma explicação que nem exista, né? Ou talvez exista, mas, né, não venha ao caso e tu vai só perder tempo. Bom, é isso aí então, Nath. Chegamos ao fim. Esses foram, então, os 5 métodos, pessoal, que a Natália trouxe pra gente aqui para explicar direitinho o que cada um deles representa, né, na hora de se aprender um novo idioma, falando exatamente agora do inglês, e que realmente, sim, é importante que você, quando for fazer um curso de inglês, você entenda qual é o método que você vai estar sendo exposto dentro do curso, né? Porque isso vai interferir diretamente no teu aprendizado. Vai fazer total diferença. Beleza, então. Gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo do Inglês. E a gente se vê, então, no próximo podcast. Tchau, Nath. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.